Olá! Aula 19 do curso Umbanda Pé no Chão. Chegamos no capítulo 4, página 99 do livro, a sessão de caridade. Vamos falar nesta aula da preparação dos trabalhos, mas o que trata esse capítulo? Os assentamentos vibratórios, o desenvolvimento mediúnico, os passes e aconselhamentos. Por que os orixás não incorporam? Eu já fiz um vídeo sobre isso, uma aula de reforço, vamos voltar a esse tema. A desobsessão na Umbanda e a contramagia para o reequilíbrio. Tudo isso virá nas próximas videoaulas e na de hoje nós vamos saber o preparo, o que é, como se prepara uma sessão de caridade. Mas antes de entrarmos na aula propriamente dito, peço a você, meu irmão, minha irmã, contribua com o canal Universalista EAD para que ele seja cada vez mais bem distribuído dentro do YouTube. Você pode participar desse projeto e nos apoiar. De que maneira? Inscreva-se no canal, ative as notificações. Isso é o mais importante para o algoritmo do YouTube entender que os vídeos estão tendo participação e impulsionar melhor dentro do busca interno do YouTube. E, se possível, deixe o seu like, ok? A sessão de caridade, capítulo 4, aula 19 do nosso livro de referência, página 99. Tem uma playlist criada. Você pode seguir as videoaulas pela ordem de publicação, elas estão numeradas. Você pode maratonar ou assistir de maneira aleatória, fica ao seu critério. O que é uma sessão de caridade? É o momento mais importante dentro do ritual de Umbanda, no meu olhar. É a reunião mediúnica para atender os consulentes que vêm em busca de auxílio. Você imagine uma casa de Umbanda só com a corrente mediúnica, os médiuns e o plano espiritual. Não teria sentido. Então, há necessidade desse tripé. Esse tripé que é a assistência às pessoas que vêm para a caridade, o corpo mediúnico e o plano espiritual. É na conjunção, na união desses três componentes desse triângulo que se dá as sessões de caridade na Umbanda. Exige disciplina, exige concentração, é um momento que nós estamos na frente do congá, do nosso altar, onde se tem a abertura dos trabalhos, os cantos, a defumação, e a partir daí os médiuns entram em estados alterados e superiores de consciência, majoritariamente através da irradiação intuitiva, da incorporação consciente, como já falei em vídeos anteriores. Aí na imagem, antigamente, antes de nós assumirmos como Triângulo da Fraternidade, também éramos Choupana do Caboclo Peri. Está ali o banner na frente, um dia de sessão, casa cheia, desde a porta de entrada já tinha pessoas em pé, aguardando para entrarem, para tomar seu passe, o seu aconselhamento. Preparação e elementos de rito. Então, cada casa, existem variações de uma casa para outra da preparação da sessão de caridade, mas de uma maneira geral, se renova os pontos de força, os elementos, se renova os elementos do congá, o dirigente do trabalho, o sacerdote ou sacerdotisa, dependendo da denominação, eu prefiro o dirigente, está ali a postos com os outros sacerdotes da casa, pais ou mães pequenos, aguardando a corrente chegar para
o início dos trabalhos. A assistência fica aguardando a chamada, a entrada. Há casas que têm uma palestra de abertura, outras não. Nós temos palestra de abertura também com ritual de fogo, porque prepara o consulente antes do aconselhamento e muita coisa acontece ali no salão no momento da palestra ritual do fogo, né? Onde temos também um passe coletivo e os atendimentos já estão acontecendo. Então a preparação propriamente dito é interna de cada um de nós. Quanto maior a união e a uniformidade de pensamentos, de concentração na corrente, cumplicidade, confiança, assiduidade, regularidade do médium na corrente, confiança no quadro sacerdotal e no plano espiritual que dá cobertura à casa, cumplicidade com a proposta da casa, comprometimento, respeito recíproco entre o dirigente e os médios da corrente, maior será a sustentação à egrégora, que são os guias espirituais que ancoram esta egrégora. Nós temos que dar sustentação e acoplar com esta egrégora, para que de fato os trabalhos aconteçam. Nós somos meros condutores. Quando muito conseguimos doar amor, mas todo o trabalho, toda a arregimentação das energias, das vibrações, dos fluidos, são os guias espirituais que fazem. Os elementos de rito são importantes, mas às vezes se prioriza esses elementos e esquece-se a preparação íntima, psíquica de cada um da corrente. Aí a cumplicidade, a confiança, a suididade, aquilo que eu falei. Os elementos de rito são complementares. Se ausentarem os elementos de rito, é possível se fazer a sessão a si mesmo, porque nem todas as casas de Umbanda utilizam muitos elementos de rito. Mas se falta cumplicidade, falta confiança, assiduidade, caráter, cumplicidade, ética, respeito, aí a vibração dos participantes ali altera a sintonia e não há o acoplamento com essa egrégora do plano espiritual e acaba se sintonizando esferas do astral inferior. Os elementos de rito, defumação, cantos, folhas, o altar, os demais elementos, flores, água, fogo, são somente para a nossa elevação psíquica interna, de todos os membros da corrente. Fornece os fluidos enquanto condensadores energéticos, tem uma sustentação, uma importância de sustentação dos trabalhos, mas nada se alcançará se o padrão vibratório coletivo não se alinhar, não se enfeixar, não sintonizar com os guias espirituais e dos guias, aí os orixás, os poderes de realização dos senhores regentes dos elementos. Então, veja bem, a cada sessão de caridade tem que haver essa elevação. Passou do portão de entrada, esquece todos os problemas para que haja essa sintonia. Aqui na foto, o pessoal na frente do Triângulo da Fraternidade, também um dia de casa cheia, esperando a chamada para entrarem no salão. Não cabe mais ninguém dentro do salão. Comportamento e atitude para a sessão de caridade. Corrente firmada, decorrência do comportamento e atitude do corpo mediúnico. Como eu falei, nós médios temos que entrar no portão de entrada da casa e nos desapegarmos de todas as nossas aflições, problemas, preocupações, para, como diz a oração de São Francisco, é doando que se recebe. Não doando com interesse, doar uma oferenda, fazer algum trabalho para receber algo em troca, não é nesse sentido. Doando no sentido de doar-se, de entregar-se ao orixá, entregar-se a Deus, entregar-se ao Oxalá,
entregar-se aos seus guias espirituais, renúncia interior, desapego, ao menos naquele momento, de qualquer preocupação, de qualquer aversão do mundo profano, da nossa vida cotidiana. Então, esse comportamento e essa atitude é muito importante em todos os membros da corrente. Eventualmente, um médium pode não estar bem, por vezes é porque ele está inserido no trabalho da noite, no trabalho da sessão, ele pode estar sintonizado com alguma mazela, algum sofrimento do consulente ou de algum desencarnado. Os médiuns maduros sabem lidar com isso. Por vezes, um médium não tão maduro, ele se deixa absorver por alguma carga, o seu emocional desce, negativa, e aí o comportamento dele e a atitude não fica coerente com aquele equilíbrio interno e equanimidade que tem que ter para os trabalhos. Sendo assim, esse médium ele pode ficar numa segunda corrente, pode ficar na assistência, tomar um passe ao final dos trabalhos e até entrar em tratamento espiritual. Eu tenho umas dicas para dar para vocês, que aqueles que estão chegando pela primeira vez numa casa de Umbanda, nunca viram uma sessão de caridade, já escutaram falar ou conhecem só do espiritismo. O fato, infelizmente, a verdade é essa, o fato de você chegar numa casa que se diz de Umbanda não quer dizer muita coisa. Se você já veio para esta casa com referência de amigos, parentes, conhecidos, a casa tem tempo, já é conhecida, ótimo, meio caminho andado. Mas tem algumas dicas que a gente ao longo dos anos foi absorvendo, digamos assim, pela observação, pela experiência que a gente pode passar para vocês. Dicas para quem está chegando pela primeira vez numa casa de Umbanda na sessão de caridade. Observe se nas consultas os médiuns captam clientes para trabalhos particulares. Veja bem o que eu estou falando. O médium na consulta, lá no terreiro de branco, ele capta cliente para trabalhos particulares. Ou a mesa de jogo dele, cartomancia, quiromancia, arte oracular, alguma coisa que ele faz por fora ou individualmente, né? Tem o seu altar em casa, atende consulentes. Às vezes isso acontece em algumas casas. Então, o médium se utiliza da sessão de caridade para captar clientes para o seu negócio. O que acontece? As orientações elas ficam distorcidas. Sempre vai ter um trabalho, um descarrego, um acompanhamento, um encosto que você precisa fazer alguma coisa e tem alguma despesa para isso. Isto não é Umbanda genuína. Primeira dica que eu dou: saia, não frequente essa casa. Segunda dica de encontro a isso: se a casa tem algum tipo de cobrança, às vezes é uma cobrança mascarada, cobra a consulta, diz que é para ajudar a casa, então tem lá, é R$30 a consulta, mas os médios coroados ou mais antigos é R$80 ou R$50. O dirigente da casa, R$100. Puxa vida, isso é uma mercantilização da mediunidade. Isso não é Umbanda genuína, com todo respeito. E se na consulta, nos aconselhamentos, se os médiuns direcionam clientes para o dirigente. Então o dirigente tem a arte oracular, ou ele joga búzios, ou ele faz alguma leitura com um tipo de baralho, e a partir desse diagnóstico, dessa orientação com o consulente, que ele tem um encosto, que ele tem um feitiço, que ele está com uma obsessão, que ele tem que fazer algum ebó, algum trabalho, aí encaminha pro dirigente. Os médiuns não fazem individualmente, mas encaminham para o dirigente, e aí entra a cobrança
do trabalho, seja ele qual for, isso também não é uma sessão de caridade, não é umbanda genuína, porque a sessão de caridade não cobra nada por serviço espiritual. Isso não quer dizer que o consulente, a assistência, também não tem o compromisso, o dever de auxiliar a casa materialmente. Você pode contribuir com doação espontânea, você pode trazer papel higiênico, você pode trazer detergente, água sanitária, você pode passar na secretaria e se associar à casa. Tem casa que tem quadro de associados, que você pode contribuir com uma mensalidade. Você pode ajudar a casa se ela tem um pequeno bazar, uma livraria, vende incenso e guias ou ervas. Tudo isso o consulente pode auxiliar, mas mantendo-se o núcleo central da caridade, que é dar de graça o que de graça recebemos. Então, trabalhos espirituais não combinam com uma sessão de caridade na Umbanda. Espero ter contribuído com o nosso discernimento do que é uma sessão de caridade umbandista. Estamos na aula 19, a sessão de caridade. Preparo, a aula de hoje foi a preparação dos trabalhos. Página 99 do livro, capítulo 4, livro de referência Umbanda Pé no Chão. Meu muito obrigado. Até a próxima videoaula do curso Umbanda Pé no Chão. Até, axé, saravá, namastê.